Bem, hoje eu vou estar falando sobre um tema muito importante que envolve os assuntos escatológicos, os assuntos do tempo do fim, que é a ressurreição dos mortos. Eu vou estar falando esse tema sobre dois aspectos. O primeiro, para a igreja do Senhor, e o segundo, aos demais seres humanos. E eu vou estar usando aqui alguns textos, mas eu vou começar com o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, onde o apóstolo Paulo dá uma série de orientações aos irmãos, aos cristãos, para que pudessem lidar sobre a morte, né, a questão da morte, de uma maneira diferente que o mundo lida, sem esperança. Então, o texto diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, aqui ele está falando que aqueles que morreram em Cristo, eles dormem no Senhor. Por quê? Porque um dia eles serão despertados desse sono e eles vão ser arrebatados para o encontro com Cristo nos ares, né? Na ocasião do arrebatamento. Então aqui está dizendo que esses cristãos, eles não vão ficar para sempre adormecidos na morte. Eles vão se levantar outra vez. Então ele continua dizendo aqui: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então aqui está dizendo que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ser arrebatados e transformados, né? Eles vão ressuscitar e vão ser transformados para esse encontro com Cristo. Isso vai acontecer para eles primeiro. Logo em seguida, para os que estiverem vivos. Então vai haver esse encontro nos ares. E esse povo vai se tornar um só. E vão seguir ali para o destino, que é as bodas do Cordeiro, no céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o objetivo aqui era de trazer consolo aos irmãos sobre esse assunto tão difícil, que é lidar questão da morte, né? Então aqui ele estava trazendo essa esperança para que não se entristecessem, mas que tivessem esperança. Então esse aspecto aqui da ressurreição é para a igreja, apenas para a igreja. Mas a Bíblia classifica a ressurreição em duas fases. A primeira ressurreição dos mortos e a segunda ressurreição dos mortos, onde nós vamos aprender aqui um pouquinho mais. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 20, em que nos dá essa orientação, esse esclarecimento. Apóstolo João, ele ali, quando recebeu as revelações do Apocalipse, ali o Senhor mostrou que as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta e nem a sua imagem e não receberam um sinal nas suas testas e nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem, aqui está dizendo que a primeira ressurreição vai acontecer no momento em que Cristo voltar com a sua igreja eleita, fiel, que foi arrebatada, para estabelecer o seu reino. Por quê? Porque no momento
do arrebatamento da igreja, né? Porque um assunto chama o outro. Vai acontecer a fase de terríveis tribulações na Terra. O momento em que um líder mundial, um governo satânico, eles vão estar sob o comando do planeta Terra. Então, nesse momento, aqueles que não participaram do arrebatamento com Cristo, que faz parte da igreja, daqueles que foram negligentes, daqueles que não tiveram ali as suas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro, essas pessoas, elas vão passar pela grande tribulação. E todos aqueles que resistirem a esse líder mundial vão acabar morrendo, né? Vão acabar perecendo, porque o governo vai ser pesado. Todos aqueles que não tiverem a marca vão morrer. Então, nesse momento em que Cristo ele vai descer e ele vai tomar o reino, o controle desse mundo, vai destruir ali o anticristo e o falso profeta. Então, nesse momento, aqueles que morreram entregando as suas vidas para que pudesse herdar a salvação, eles vão ressuscitar. E eles vão ser achados dignos de participar de uma nova etapa, que fala da sétima e última dispensação bíblica, que é a dispensação do reino milenar de Cristo. Então, eles vão participar desse momento. Então, essa é a primeira ressurreição. Então, o texto continua dizendo assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, né? O reino milenar de Cristo. Então, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, eles vão ressuscitar e vão viver eternamente. Mas a segunda ressurreição, que vai acontecer no final do reino milenar de Cristo, a primeira acontece no início do reino milenar e a última acontece, a segunda acontece no final do reino milenar, em que todos os mortos, todos, de todas as gerações, desde o início da criação do mundo, eles vão ressuscitar. E vai acontecer ali o julgamento do trono branco, o juízo final, em que Deus vai se assentar ali sobre o seu trono e ele vai definir o destino dos ímpios e dos justos. Um para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. E essa segunda ressurreição, eles correm o risco de acabarem morrendo outra vez, né? Que fala sobre a segunda morte. Eu tenho aqui uns textos bíblicos que comprovam esse assunto, né? Nós temos aqui Apocalipse 20, 15, que fala: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, esse é o destino para aqueles que não têm ali o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Né? E nós vemos também em Daniel, que foi um profeta, né, do Antigo Testamento, ele falar também sobre a ressurreição dos mortos. Ele diz assim: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então você vê que esse assunto da ressurreição dos mortos já era revelado ao povo de Deus, né, antes de Cristo, antes do Messias aparecer. Né? E a ressurreição dos mortos, ela traz a vida eterna, que fala em Apocalipse 22, que não haverá mais morte para os salvos,
E ela traz também consolação. Em Apocalipse 21 fala: Deus enxugará todas as lágrimas e dará perfeita alegria aos salvos na ressurreição. Não haverá mais dor e nem sofrimento. Né? A ressurreição, né, fala também de um corpo transformado, em que os salvos vão receber um corpo livre do poder da morte, né? Que não está corrompido mais pelo pecado. Ele não fica velho e nem se deterioriza. É um corpo glorioso, o mesmo corpo que Jesus, ele apareceu ali na sua ressurreição, né? Então, em 1 Coríntios 15, 42 a 44, fala melhor sobre esse assunto. Mas esse tema não é um tema que muitos aceitam, né? Para aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, receberam a vida eterna em Cristo Jesus, de bom grado, eles acreditaram na mensagem de Cristo, quando ele veio trazer o Evangelho de Deus. Mas há muitos que não aceitam essa mensagem sobre a ressurreição, porque não existe na Torá algo que fale sobre a ressurreição dos mortos. Porque muitos judeus naquele tempo, eles eram ali influenciados por uma seita, a seita dos saduceus, a não acreditarem sobre a ressurreição dos mortos. Porque essa seita, que era composta ali por sacerdotes, mestres da lei, aristocratas, né, pessoas que se envolviam com a política, eles eram do alto escalão da sociedade judaica. Eram homens ricos. Eles não aceitavam esse ensino e confrontaram a Jesus, dizendo que esse ensino não vem da parte de Deus, porque não está na Torá. Porque para eles, a única palavra de Deus que nós temos é a Torá, porque a Torá foi ditada por Deus. E os outros textos, eles são textos inspirados por Deus, que sofreram ali a influência do aspecto cultural, político, e sofreram a influência dos escritores, do pensamento dos escritores. Então eles não têm essa referência como a palavra de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus, né? Então eles não dão tanta importância. Então não aceitam aquilo que Daniel falou, que seriam levantados do pó da terra, né? Muitos ressuscitariam para vergonha e outros para a vida eterna. Então eles não aceitavam isso, né? Então esses saduceus, certa vez, chegaram diante de Jesus e foram lá levar um questionamento para ele sobre esse assunto da ressurreição dos mortos. E o objetivo deles ali era pegar Jesus como mestre da lei que ele era, fazer com que ele entrasse em condenação, né? Então eles apresentaram ali uma questão para Jesus, e Jesus disse para eles: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus estava falando isso para mestres da lei, conhecedores da lei. Mas Jesus estava afirmando para eles que eles não conheciam as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Por quê? Quando eles levaram esse questionamento da ressurreição dos mortos, Cristo falou para eles aquilo que está em Êxodo, no capítulo 3, versículo 6, né? Em que ali ele começa a falar para Abraão, ali no contexto da sarça ardente, dizendo: olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Então o Senhor Jesus ele fala assim: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então eles ficaram ali sem questionar Jesus, mas por quê? Né? Porque eles não davam importância sobre essa questão da ressurreição, que os profetas também falaram, tanto quanto davam a Torá. E aqui Jesus estava mostrando para eles que a alma de Abraão, de Isaac e de Jacó não havia sido destruída no momento que eles morreram. Porque eles também não acreditavam que a alma poderia continuar no momento que acontece a morte. Então eles não acreditavam nisso. E se eles ali concordassem com o que Cristo havia falado, eles iriam dizer que a Torá estava mentindo para eles. Porque a alma desses homens estava sim em algum lugar. Porque Jesus aqui estava dizendo que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então estava afirmando que estes homens que morreram, eles estavam, né, com a sua alma no descanso e que um dia eles retornariam a viver. Né? Então assim nós vemos assim Cristo, né, o mestre por excelência, ele fazendo com que as pessoas e esses saduceus daquele tempo, eles ficassem ali admirados, né, com tamanho conhecimento profundo das Escrituras. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Ressaltando isso que Jesus falou. Porque há muitas seitas hoje que também estão envolvidas nesse tipo de ensino. E qual é a preocupação para nós? É quando essas seitas começam a entrar no meio da igreja. Então nós precisamos refutar esses ensinos. Porque aqueles que são mais frágeis na fé e no entendimento da palavra de Deus acabam ficando divididos. E a palavra de Deus é clara em dizer que vai haver ressurreição dos mortos. Né? E eu falando nessa questão da Torá, que acontece ali muito com os judeus, para eles não acreditarem nos ensinos dos profetas, é algo também que acontece dentro do ambiente cristão. Muitos cristãos não levam muito em consideração os ensinos dos apóstolos, porque foi ali inspirados pelo Espírito Santo, e desprezam muitos dos ensinos. E esses cristãos, eles só seguem ali as doutrinas de Cristo, aquilo que ele falou no Monte das Bem-aventuranças. Então, para eles, o que vale é só o Evangelho. E isso está crescendo cada vez mais. O Senhor Jesus falou que nos últimos dias, falsos mestres, eles entrariam no meio do povo e trariam ensinos assim terríveis. E faria com que muitos dessem ouvidos a essas doutrinas, que a Bíblia chama de doutrinas de demônios. Então, através desse vídeo, eu quero trazer, contribuir ao povo de Deus com esse assunto tão importante para nós, né? Que nós não podemos desprezar, que precisamos anunciar, né? Que precisamos saber lidar com a morte. Aqueles que dormem no Senhor, eles ressuscitarão, eles serão transformados e vão viver ao lado do amado, para todo sempre, cumprindo
a profecia, cumprindo a palavra de Deus sobre essa questão da ressurreição dos mortos. Amém? Espero ter ficado claro, mas esse assunto é um assunto grande mesmo, é um assunto que ele nos traz consolo, nos traz esperança, nos traz esperança sobre a morte. Não é o fim. Amém?